Depois de encontrarmos a sombra própria do sólido e de sabermos qual é a separatriz sombra-luz, aquilo que temos que fazer é encontrar a sombra projetada destes pontos, do cone, o que implica encontrar a sombra destes pontos. Então vamos fazer isso. Vamos pegar no ponto O, no ponto V, antes de ir ao ponto O, e vamos encontrar a sombra do ponto V. E a sombra do ponto V vai dar no plano frontal. Então aqui eu vou ter V2, sombra. O ponto T vai ter sombra, a linha é desnecessária, o ponto T vai ter sombra algures por aqui. Então eu aqui vou ter T2 sombra. T2 sombra eu posso unir a V2 sombra. E então a sombra do segmento TV estará aqui. Sombra projetada. Toca no sólido, passa a traço interrompido, depois volta a ser traço contínuo. Agora vamos ver a sombra do ponto T'. E aqui que eu vou verificar é que a sombra do ponto T' vai estar alguns por aqui. Então aqui vou ter T1, T'1, sombra. Enquanto aqui eu posso unir um T2 com um V2 sombra, eu aqui tenho um T1 sombra, não vou poder unir a um V2 sombra. Isso implica que eu vou ter que encontrar a sombra virtual de um destes pontos, ou do ponto T' ou do ponto V. Então eu vou encontrar a sombra virtual do ponto T'. Prolongo, deixo. Aqui vou ter T'2 virtual. A sombra virtual do ponto T, ou seja, T'2, eu posso unir a V2. E então é o que eu vou fazer. Quando este segmento cruza X, eu vou ter uma coisa que se chama ponto de quebra. Em que, a partir do ponto de quebra até V2 sombra, eu tenho a sombra projetada, a sombra real projetada deste segmento. E deste ponto de quebra eu posso unir ao meu T1 sombra. E então a sombra do segmento está concluída. A sombra do segmento V T' está aqui, com um ponto de quebra. Todos os outros pontos que vão do ponto T até ao ponto T2, ou seja, todos estes pontos da circunferência, eu vou ter que encontrar a sombra deles. Mas antes de começar a determinar a sombra de cada um dos pontos, aquilo que eu devo procurar é a sombra do ponto O no plano horizontal. Então a sombra do ponto O no plano horizontal implica que eu venho ao O2, venho ao O1 e vou verificar que a sombra do ponto O está aqui. Ou seja, vou ter aqui um O1 sombra. E se eu fizer ponta seca do compasso neste ponto e abrir até T1 linha sombra, eu vou poder traçar com o meu compasso uma circunferência, com o mesmo raio da circunferência da base. E então, se eu utilizar isto como sendo o raio, eu vou traçar uma circunferência que vai parar alguns, não tenho a certeza, mas é capaz de ir parar alguns por aqui. Por isso, quando esta circunferência se centra em O1 sombra e a postura até T'1 sombra cruza X, eu tenho a sombra projetada desta base. E quando esta circunferência cruza X, que era isso que eu ia dizer, aqui vou ter Q', que é o segundo ponto de quebra, ponto Q'. De Q' até T2 sombra, eu sei que vou ter a sombra do resto do arco de circunferência. Se eu tivesse mais pontos para encontrar, eu teria que, se fosse um ramo, seria uma porção de circunferência maior, eu iria ter que encontrar pontos no meio. Mas como esta porção é muito pequena, considera-se este
esta distância desprezível e então faço entre T, 2 sombra e o ponto de quebra, um arco de circunferência que depois irá ligar esta circunferência que aqui está. E este é o exercício. Sombreando. Sombra projetada em projeção frontal e sombra projetada em projeção horizontal. Em que este contorno da circunferência tem que ser visível, destacar-se.